vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor. Amém, aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais um culto, Pai, obrigado por mais um sábado. Te agradecemos, Pai, por esse momento de alegria, porque o Senhor merece, Pai, o nosso melhor. O Senhor merece, meu Pai, muito mais ainda do que isso. Por isso agora, meu Pai, nós daremos toda a atenção à Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pega a sua Bíblia, abre ela comigo em 1 Samuel 14. Primeira Samuel, no capítulo 14, eu gosto muito dessa passagem, e Deus tem falado comigo já há alguns dias em relação a ela. 1 Samuel 14. A partir do versículo 1 mesmo. Diz assim, ó. Talvez a minha tradução aqui pode estar diferente da sua. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado? Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, o neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozes, o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Miquimás, e ao outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles circunciosos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em sua mente, eu irei contigo. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados, e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí, até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos, e não avançaremos. Mas, se disserem assim: subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então, os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam até aqui, e daremos uma lição em vocês. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava, e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Amém? Amém ou não? Então pode se assentar em nome de Jesus. Eu estou pensando aqui se eu vou fazer isso ainda, viu? Vocês que não fiquem espertos. Manassés e Samuel aí. Na verdade eu preciso de 2 voluntários aqui. Então faz favor, Manassés. E senhor Samuel. Não, pode ser o Bruno, faz favor, vem aqui. Vem você aqui, rapaz, vem você e esse cabeludo. Vem, Manassés, vamos, filho. Dessa vez não vai ser Sansão, não. Amém. Bom, gente, o tema hoje da mensagem é: Deus há de agir
com muitos ou com poucos. Nós estamos no tema em busca da 100ª ovelha. E eu achei muito interessante aquilo que o senhor estava falando comigo essa semana em respeito a essa passagem. Nesse contexto todo, obrigado, Jair, Deus abençoe. Nesse contexto todo, Israel estava vivendo um momento muito conturbado. Eles estavam em guerra com os principais inimigos deles, na época, que eram os filisteus. E eles estavam ali em baixa, eles estavam perdendo muitos soldados. Tanto Saul como Jonatas, se você for pesquisar na história, ali eles estavam encurralados, porque eles estavam numa posição baixa. Aqui, por exemplo, eu estou numa posição alta, dá para ver todos vocês aí. Era como se os filisteus estivessem numa posição dessa que eu estou aqui. Eles viam todo o Israel lá embaixo, e isso, naquela época, como tática de guerra, era bom para o exército inimigo. Era bom para quem estava em cima, porque avistava o exército oposto lá embaixo. Eles estavam nessa posição, o exército de Israel. Uma situação totalmente desfavorável. Uma situação em que todos que saíam, certamente eram alvejados por flechas, seja lá de que maneira. Ou eram pegos por surpresa por aqueles que estavam lá em cima. Porém, eu quero deixar algo aqui bem claro. Ali havia um sentimento de revolta em Jonatas. Jonatas não se conformava com aquela situação em que aquele povo estava vivendo. Em que Israel estava vivendo ali naquele contexto. Por mais que fosse o filho do rei, que poderia falar, eu estou numa posição confortável, vou ficar de boa aqui, eu não preciso arriscar minha vida. Ele pega a pessoa de mais confiança dele. Quem dos dois aqui quer ser Jonatas? Quem dos dois quer ser Jonatas? Vai logo. Quem ganhou? Você? Tá, então você quer ser o Jonatas ou o escudeiro? Maná, faz favor, Jonatas. Maná quer ser o Jonatas. E a palavra diz que ele ficou descontente com aquela situação. Sabe o que isso me leva a lembrar? Você se lembra do apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, se você quiser, abre lá comigo, por favor. Romanos, no capítulo 12, uma passagem muito conhecida. Romanos 12. A partir do versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Só que olha o que Jonatas começa a ter em mente dele no versículo 2. O meu está assim, ó. Não se amoldem. Talvez na sua tradução esteja diferente. Pode estar conformado ou não se conformem. Mas o meu está assim, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas olha o que ele diz. Mas transformem pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar. Veja bem, não só experimentar, é você comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Jonatas experimentou tudo isso aqui, a boa e a perfeita vontade de Deus, porque ele ousou pensar diferente de todos. Eu poderia entrar em vários contextos aqui com você, na questão desse povo de Israel, onde que estava Abner, por exemplo, que era um dos principais capitães até então de Saul, que era um dos braços direitos ali de Saul. Onde que estava Abner, que Saul confiava tanto até então? O que aconteceu com o próprio rei? Não tomou uma atitude de sair da zona dele de conforto e ir atrás da vitória por Israel? Onde que estavam os soldados que Saul confiava da linha de frente? Não tinha ninguém que estava disposto a lutar por Israel. Todos estavam amedrontados pelo que estava acontecendo. Mas nós vemos um homem corajoso. Um homem robusto. Eu não sei se é de família essa robustez.
nós vemos um homem chamado Jonatas, que um dia olha para o seu escudeiro. Olha esse escudeiro, homem valente, valente. E agora eu quero focar em algo diferente aqui. Esse escudeiro, nós sabemos até então que, por exemplo, hoje a igreja é a própria figura de quem? De Israel. E algo interessante que eu estava pensando, esse escudeiro aqui, certamente, pelo ofício dele, pelo trabalho dele, ele tinha o salário dele que ele recebia. Ele tinha aquilo que ele recebia ali do rei. O salário, o pão de cada dia, para que ele pudesse sustentar a casa dele. Só que, cara, quando nós vamos para dentro da Bíblia, nós começamos a observar que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então nenhum salário, nenhum dinheiro do mundo poderia pagar o preço da vida desse escudeiro. Vocês concordam comigo ou não? Então ele não estava ali só pela causa que ele era convocado para trabalhar por isso, ou ele mesmo voluntariamente se oferecia para trabalhar. Ele estava ali muito mais do que isso. Ele estava ali pela causa de Israel, ele estava disposto a morrer por Israel. Tanto que na hora que Jonatas chama ele, ele não pensa duas vezes, ele fala: filho, faz o que está na sua mente. Por isso, Jonatas, você vai convocar o seu escudeiro. Vamos lá. Eu sou o que vai narrar a história. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Não tô enxergando. Vamos. Não, fala com vontade. Peraí, deixa eu ver, né? Aí. Vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Tá, só que você só vai, vamos ao destacamento do outro lado, você só vai falar isso. Mas fala com vontade, por favor. Peraí. Vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou ao seu pai. Saul estava debaixo de uma romanceira, provavelmente estava do outro lado da guerra. Estava na parte de trás da guerra, pode-se dizer assim, para não ser pegado de surpresa. Então, você vai olhar para ele e você vai falar: vamos fazer tudo o que tiver no seu coração. Fazer tudo que tiver no seu coração. Por favor. Vai, fala, vamos fazer tudo o que tiver no seu coração. Vamos fazer tudo que tiver no seu coração. Exatamente. Eu dei uma resumida aqui, só para vocês. Eu não vou ficar lendo tudo de novo. Mas esse cara aqui, a gente foca tanto muitas vezes em Jonatas, que nós acabamos esquecendo dessa figura principal aqui. Vem aqui do meu lado, aqui, por favor. Nós acabamos esquecendo dessa figura principal. O escudeiro. Porque até então, ele não estava só disposto a morrer por Jonatas. Ele estava disposto a morrer por Israel. Sabe de uma coisa? Como eu falei, Israel hoje simboliza a nossa igreja, simboliza a igreja. E o que eu quero perguntar para você é: por que causa que você está morrendo? Por que causa que você está disposto a morrer? Por que causa que você está lutando? Nós entramos nesse tema tão interessante, em busca da centésima ovelha. Talvez morremos por tantas causas aí, pelo nosso dia a dia, pela causa do nosso trabalho, que é lógico, nós temos que trabalhar. Pela causa de uma vontade em que eu tenho, que está me sufocando para que eu cumpra aquele desejo e que me afasta dos princípios da palavra de Deus. Acabamos morrendo por tantas coisas, mas pelo principal, que é a causa do evangelho, levar o evangelho
as centésimas ovelhas. E quantas pessoas até então, até no nosso meio, hoje, se nós formos olhar para o lado, não estão sendo as centésimas ovelhas até dentro da igreja. Você já parou para pensar isso? Você começar a olhar para o seu lado. Sabe, talvez Jonatas ele poderia ser egoísta. Ter falado, quer saber, eu vou ficar na minha, eu sou filho do rei, eu sou o último que tem que sair para a guerra. Mas ele não pensou só nele, ele pensou numa nação inteira. Ele pensou num povo inteiro. Ele não estava nem aí se fulano ou ciclano ia participar ou não. Tanto que a frase que ele usa para o escudeiro dele é: Deus é poderoso o suficiente para agir com muitos ou com poucos. Talvez hoje eu e você pode olhar e ver que a situação está tão difícil. E eu não falo, cara, só da situação do seu ministério, da situação da sua rede. Não, eu falo das outras coisas também. Pode ser da sua área financeira, da sua área familiar. Talvez está tão difícil convive o seu com seus pais dentro da sua casa. Talvez está tão difícil convive o seu no seu trabalho. Lá fora você não está aguentando a pressão em que você está recebendo do mundo. Porque talvez as coisas lá fora tenham te chamado mais atenção. Se esse cara aqui, ele não tivesse uma ideia formada de não, eu vou dar vida por esse cara e pela minha nação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um dos costumes dos exércitos naquela época era suborno. Ele podia ser subornado a qualquer momento pelo exército inimigo. Ele podia ser subornado. Os filisteus poderiam muito bem chegar nele, oferecer algumas moedinhas. Sabe o que isso me lembra? De Judas. Você se lembra de Judas? Que por algumas moedinhas preferiu se vender? Pelo que eu estou me vendendo? Sabe, eu quero entrar com você aqui numa questão, talvez para você algumas coisas aqui não estão fazendo sentido o que eu estou falando, só que você vai entender. Há mais ou menos 2 semanas atrás, eu sigo uma página de uns missionários que vão em países fechados. E eles publicaram 2 notícias. Uma delas foi: ore pelos cristãos na China. Centenas de igrejas foram forçadas a fechar. Pastores e membros de igrejas foram presos ou detidos. E a venda online de Bíblias foi proibida. Uma campanha para remover as cruzes das igrejas continua em muitas províncias da China. O governo instalou mais de 170 milhões de câmeras de reconhecimento facial, muitas dentro ou perto de igrejas, em um esforço para identificar aqueles que frequentam os cultos. A China planejou aumentar as câmeras de vigilância para o equivalente a 1 câmera para cada pessoa no país. Olha bem, gente. A mesma coisa de ter 1 câmera para cada pessoa aqui do Brasil. 1 câmera para mim, 1 câmera para você, 1 câmera para você, 1 câmera para você. Tudo para pegar tudo para pegar no flagra quem está falando de Jesus. Ore por nossos irmãos, irmãs, cristãos que devem tomar decisões sobre sua fé enquanto são vigiados pelo governo. E é engraçado, cara. E é algo que, sabe, a gente tem uma liberdade tão grande, né? E eu vou ler a outra notícia aqui para você. Também tem a ver com isso. De uma igreja subterrânea na Coreia do Norte, que foi descoberta e todos os membros foram mortos, martirizados. Fala assim, ó, dezenas de cristãos secretos. E está falando dezenas de cristãos, gente. Não tem o número exato, mais ou menos. Poderia ser, sei lá, 50, 60 cristãos. Estavam reunidos
E quando iam começar o culto, guardas de segurança, imagina a cena, guardas de segurança invadiram o local e todos foram presos e executados na hora. E isso é um relato de um desses caras que estão em missão nesses países fechados. Olha bem o que ele fala. Meu coração tem chorado nesses dias. Enquanto uns morrem por amor a Cristo, sofrem por dizerem não ao sistema mundano. Lembra bem do que a gente leu em Romanos 12, hein? Por não se dobrarem diante de falsos deuses. Olha aqui que ele fala. Outros, no Brasil, um país onde ainda, e ele coloca esse ainda em letra maiúscula, temos a liberdade de adorar a Deus e pregar o Evangelho, estão se vendendo por tão pouco, relativizando tudo, inclusive a própria Bíblia, que agora nesse momento, muitos homens e mulheres do mundo estão derramando o próprio sangue por amá-la e obedecê-la. E ele fala mais, dói, arrebenta o meu coração, ver a minha geração perdida, sem foco, sendo levada por qualquer vento de doutrina. Me arrebenta ver tanta gente se perdendo, cada vez mais sendo engolidas pelo sistema desse mundo. E ele faz, cara, ele faz aqui uma exclamação, ele suplica. Ele fala, por favor, eu peço com lágrimas nos olhos a vocês que não se dobraram a Baal. Quantos aqui não se dobraram a Baal? Quantos aqui não se dobraram a Baal? Fique firmes. Jesus é a sua recompensa. Não desista. Existe uma geração que precisa de você. Fale de Jesus. Fale rasgadamente de quem Ele é. Não tenha medo de não ser aceito. Seu papel é ser fiel a Ele. Seu papel é cumprir o seu chamado. Falo mais uma vez, a sua recompensa não é ouro, nem prata, não é carro do ano, não é nada disso. A sua recompensa é Jesus. É a presença maravilhosa de Jesus. Não se apeguem a esse mundo. Tudo isso vai passar. Somente o eterno prevalecerá. Essa é uma notícia verdadeira. Dado, e se você quiser seguir depois, dada pelo site dos Sites Abertas. Ou melhor, pelo site do Portas Abertas, desculpa. Aconteceu há poucos dias na Coreia do Norte. Então você começa a observar que o papel desse escudeiro foi muito mais importante do que a gente imagina. A gente está precisando, sabe o que? Criar escudeiros. Eu estou precisando estudar mais sobre o que é ser um escudeiro. A estar disposto realmente a morrer pelo Evangelho. A morrer por uma causa. Sabe, gente, os dias passam, as horas passam, as semanas passam. Talvez você tenha recebido só notícia, só notícia, só notícia. E eu começo a observar aqueles cristãos da igreja primitiva, que talvez tinham até problemas maiores do que nós temos hoje. Você começa a observar, você vai ler a história da igreja de Coríntio. Você vai ver que era uma igreja que tinha muitos problemas e tinha problemas, se você for ver, até piores do que nós temos hoje. Só que você vai ver que eram homens que realmente davam a vida pelo Evangelho. Abre sua Bíblia comigo, Atos no capítulo 8. Para você entender. Os dois hoje se safaram um pouco, viu? Pode ser sentado em nome de Jesus. Atos no capítulo 8.
Estevão tinha acabado de morrer. Vamos começar aqui do versículo 1. Atos 8:1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Olha o versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Olha o que a minha Bíblia fala. Está falando que devastava. Saulo estava fazendo estrago naquela época lá na nossa, a gente pode falar, na nossa sede mundial da igreja. Saulo estava fazendo um estrago na igreja de Jerusalém. O que ele achava ali, ele pegava. Saulo estava sendo as câmeras da China. Se ele pegasse alguém pregando a palavra, ele matava. Aí você pode imaginar, talvez a igreja tenha parado, né, Mateus? Não parou. Mas ó, a parte B do versículo 3. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Olha bem, gente. Ia de casa em casa. Você imagina você estar dentro da sua casa, fazendo sua devocional, seu momento que você está ali fazendo sua devocional, Saulo chega arrombando a porta. Você já imaginou isso? Você está ali tendo seu momento com Deus, como Daniel tinha, 3 vezes ao dia orava. De repente um Saulo da vida arrombava a porta. O que você faria no momento? E algo que Deus está me trazendo agora na mente aqui. Quem aqui realmente tem coragem de morrer por Jesus? Seja sincero para mim. Pode erguer as mãos aí. Cuidado com o que você vai responder, hein? Quem aqui morre por Jesus? Vamos lá. Teve alguns que foi sincero e não levantou a mão. E teve um cara que não levantou a mão porque esse cara não estava na mente, eu ia chamar ele aqui. Flávia, você morre por Jesus? Sobe aqui, faz favor. Você falou que você morre por Jesus. Eu não vou usar aqui, Flávia, nem a questão da perseguição em que, por exemplo, os cristãos estão tendo hoje nesses países fechados. Vamos usar Saulo mesmo. Você acabou de ler comigo que ali Saulo estava consentindo ainda na morte de Estevão, ou seja, ele tinha acabado de matar Estevão. E não foi qualquer morte, foi apedrejado. E ainda nós lemos que Saulo, ele passava de casa em casa, e certamente aquele que ele sabia que pregava o nome de Jesus, ele matava. Você morre por Jesus? Sim. Fala de novo. Sim. Sim. Você tá vendo aquele menino ali? O que ele é seu? Filho. É o quê? Filho. Já tá imaginando já, né? Naquela época, os romanos, eles tinham um costume, e foi desencadeando isso muito rápido, de jogar os cristãos no chamado Coliseu, principalmente os de Roma. Então, nesse Coliseu, lá no meio, havia leões ali que eles deixavam dias e dias e dias sem comer.
E leão com fome é bravo. Faz um estrago. E se eu fosse o Saulo e chegasse em você e falasse para você, Flávia, você é uma seguidora de Jesus? Sim. Se você continuar seguindo ele, ele vai para a boca do leão. E aí? É difícil, né? É difícil, não é? Para nós que é mãe, sim. Eu tô falando dela que é mãe, viu, gente? Mas eu posso usar um filho aqui. Você já imaginou? Manassés, pode ficar aí. Eu creio que você ama seu pai e sua mãe. Se jogasse os dois, ameaçasse jogar os dois no meio do Coliseu, os leões famintos, porque você não negou Jesus. E aí? Qual seria a sua resposta? Mesmo assim, você continuaria seguindo Jesus ou você negaria? Continuaria. Rapaz! Olha lá aí, na prática é diferente, hein? Amém. Deus abençoe. Agora você traz para você. Sabe, gente, é morrer pelo evangelho. A gente acha que a gente sabe o que é isso. Uma das coisas que eu tenho pedido para Deus é: Deus, faz eu saber realmente o que é morrer pelo evangelho. E tudo isso por causa de uma causa, hein? Por causa de uma ovelhinha. Por causa de uma ovelhinha que às vezes vai debochar da sua cara, porque você está falando da palavra. Porque às vezes vai fechar o portão na sua cara, vai ler a sua mensagem, não vai responder, vai te bloquear, vai mentir para você, vai inventar desculpas. E a pergunta que fica: eu estou disposto realmente a morrer por essa causa? Gente, é morrer pela causa do evangelho. A gente tem que criar o amor de verdade por Jesus. O amor de verdade por Jesus. Quando eu perguntei para ela se ela estava disposta a morrer por Cristo, ela falou até então que estava. Mas a hora que eu fiz ela adentrar, eu criei até na mente dela o contexto, expliquei para ela a questão do Coliseu, dos leões que ficavam há dias sem comer. Não ia dar nem graça. É uma bocada só. Mas eu vou falar uma coisa para você. Existia cristãos naquela época que morriam por amor a Cristo. Por amor a Cristo, cara. Cristãos que não se acomodavam. E das vezes eu falo de mim mesmo, gente. Sabe, eu falo de mim mesmo. Quantas vezes eu não estou no trabalho. E eu começo, eu mesmo ali falando com Deus, eu começo a questionar com Deus, eu falo: Deus, eu quero morrer pelo Senhor, mas me ensina o que é isso. Me ensina o que é morrer pelo Senhor de verdade. Sabe por que está difícil para você? Sabe por que está difícil para mim? Porque é isso que é morrer por Jesus.
É você negar a si mesmo todos os dias, pegar a sua cruz, seguir a Jesus. Os seus amigos estão partindo para o mundo e você está continuando. Está todo mundo saindo e você está firme. E você está firme, cara. Está doendo, Manassés. Está difícil, mas continua, cara. Está doendo, Samuel. Está difícil, mas vamos continuar. A recompensa nossa não é dinheiro. Você pode ter certeza, é isso que eu vou falar para você. Como aquele cara mandou um recado para nós aqui do Brasil. A nossa recompensa não é dinheiro, não é fama, não é carro, não é nada disso. A nossa recompensa é o próprio Senhor Jesus. Sabe, há mais ou menos 2 semanas atrás, eu recebi outra notícia também. De um jovem, que até hoje ele é jovem, só que até então na época, quando ele estava crescendo aqui conosco, ele era como se fosse, ele era um adolescente conosco. Isso há 12 anos, sei lá, 13, 10 anos atrás. E eu me lembro que teve um encontro que esse jovem passou. E esse encontro ficou muito marcado, tanto que naquela geração nossa, se você for perguntar do encontro de Américo Brasiliense, lembra, Rosane, desse encontro? Você pode ter certeza, esse encontro nenhum deles esqueceu. Porque realmente ali, foi dias ali que Deus falou conosco. Ali eu senti a presença de Deus realmente. Talvez no meio do caminho, a maioria deve ter tirado o foco. Muitas coisas aconteceram. E dentro dessas coisas, esse jovem, por exemplo, e eu quero usar aqui com você a situação desse jovem. Me desculpa, é muito forte, só que eu quero usar com você. Porque tantos e tantos que cresceram comigo na escola, hoje às vezes não estão nem mais aqui vivos nessa terra. Alguns já partiram, outros que também já estiveram sentados aí nessa mesma poltrona, ouvindo desse mesmo microfone aqui. Palavras talvez que fosse até a mesma. E a situação desse jovem deplorável hoje, para você ter uma base de ideia, ele se casou com uma garota de programa. E ele também virou um garoto de programa. Os dois vivem disso. É triste, gente. É triste. Eu fiquei sabendo disso por um amigo meu, em que, para você ver como é que é as coisas. Numa rodinha de pessoas lá fora, estavam conversando sobre eles. A situação humilhante em que o diabo coloca aquele que não persevera. Aquele que não vai até o final. É o que eu falo hoje para a maioria dos adolescentes. Cara, você vai ver muita coisa. Você vai crescer, talvez o seu foco, sabe, começa a mudar. Você vai começar a olhar muita coisa, porque como eu ouvi uma frase esses dias, o que o adolescente mais quer, o que o jovem mais quer é ser amado. Ele vai procurar isso, se ele não achar dentro da igreja, ele vai procurar isso no amigo. Se ele não achar isso no amigo, ele vai procurar isso em bebida, em droga. Mas onde você tem que procurar esse amor, não é na igreja, é em Cristo, cara. Porque em igreja você vai se decepcionar com as pessoas. Procure em Cristo. Procure em Cristo o amor. E a igreja que eu falo, não estou falando do templo, estou falando das pessoas. Porque o que forma a igreja é a comunidade, as pessoas. Eu me lembro que teve certas vezes em que esse mesmo jovem, quantas vezes que nós não estávamos conversando, e a gente falava, não, cara, tem que perseverar. Não, mas, cara, sabe, eu tô com curiosidade de conhecer. E começou por poucas coisas.
que hoje talvez, tomara que dê tempo dele voltar. A 100ª ovelha, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Cuidado para amanhã não ser você. Cuidado, eu tenho que tomar cuidado para amanhã não ser eu. Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Eu tenho que tomar cuidado para que não seja eu. Tem pessoas lá fora que estão querendo, cara. Estão ansiosas para voltar, só que não tem forças. Mas depende de você estar disposto a morrer pela causa do Evangelho. Essas pessoas estão esperando. Essas pessoas estão esperando. Eu e você temos que estar ativos. Temos que estar prontos para a guerra. Não vai ser fácil, mas temos que estar prontos. Vai ser passado um vídeo. Já está pronto lá? Apaga as luzes aqui, por favor. Eu quero que você preste muito bem atenção nesse vídeo. Talvez seja aí para você que, como eu falei, pode ter até uma certa curiosidade de como é o mundo. Você que nasceu num berço evangélico, de saber como que as pessoas se sentem lá no mundo. As pessoas sabem, cara, onde encontrar o caminho, sabem onde encontrar a verdade, mas elas não têm forças de voltar. Por isso que elas precisam que nós estejamos aptos e prontos pela causa do Evangelho. Amém? Pode passar. Você acha que aí dentro aí, tipo, você vai receber tipo uma verdadeira alegria, uma parada maneira, uma parada que vai te fazer feliz? Pô, depende, né? Qual a dica que você daria assim pro pessoal assim, que está acompanhando a gente no canal, onde a gente poderia assim, ir em um lugar, você que é jovem, adolescente, tem quantos anos hoje? Você tem 20 anos, onde você acha que a gente encontraria hoje a verdadeira alegria, assim, onde você acha que a gente encontraria isso? Pô, na igreja. Na igreja. Aqui a gente vem pra descontrair, mas um lugar que você vai se sentir bem é na igreja. O que você indicaria tudo isso que vocês estão vivendo, experimentando aqui como tipo uma verdadeira alegria, uma coisa que você vai experimentar e vai ter paz, você indicaria para todos viverem isso aqui? Eu acho que, tipo assim, todo mundo vive isso, porque não adianta falar, é errado, não, todo mundo vive isso, mas é coisa que passa. Vou até contar isso que eu só contei pra minha mãe, eu fui da igreja no passado, e aí, na oração, o pastor pediu pra ajoelhar, e eu ajoelhei, só que eu comecei a sentir muita dor no meu pé, e eu pedi pra Deus e Ele me tirou essa dor. E nisso Deus me tocou, eu comecei a chorar muito. Aí eu falei assim, tem um propósito com Deus. Pai me adotou, teu amor. Você acha que hoje, tipo assim, esse jovem adolescente encontra tipo uma verdadeira felicidade? Aí dentro tem uma verdadeira felicidade para dar para eles? Eu acho que só um momento de diversão. Porque felicidade, acho que não. E você indicaria, você acha, você consegue entender hoje, discernir um lugar que você possa encontrar hoje uma verdadeira felicidade? Na casa de Deus, na igreja. Não tem felicidade maior do que você estar dentro de uma igreja, na casa do Senhor, buscando o Senhor. Porque tipo, festa do mundo é mundano, é prazeres momentâneos. Tudo aos que receberam e aos que... Quando cheguei, encontrei uns amigos meus aqui, eu me assustei bastante. Eu, gente, o que eles estão fazendo aqui? Eu sei que eles não são daqui, o que eles estão fazendo aqui? E eles me lembraram que eu também não sou daqui. E eu estou no lugar errado. Meus pais são pastores, eu fui criada na igreja, mas por motivos da vida eu acabei me afastando, porque eu sempre fui muito fechada, eu nunca tive muitos amigos. Meus pais me proibiram de muitas coisas, então quando eu tive uma ponta de liberdade, eu quis descobrir, entendeu? O que eu podia fazer, o que eu podia conhecer. E é muito difícil de você voltar, é muito difícil de você sair
Porque as pessoas da igreja, elas te julgam, elas não te ajudam. A maioria, né? Elas não te acolhem, elas sempre te apontam. Filha do pastor não tá em pecado. Mas eu sei que Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para o meu filho, tem um chamado para minha família. Então, eu realmente não sei o que eu estou fazendo aqui. Não sei. Você tem valor para Deus. Eu creio que até mesmo todo esse propósito que a gente está aqui, de repente, foi só pela sua vida. Na verdade, hoje você descobriu o que você está fazendo aqui. Você sabe o caminho de lá e você sabe o caminho de cá. Na verdade, o que Deus está precisando é só de uma decisão sua. Então, em nome de Jesus, você toma essa decisão de você voltar, independente do que as pessoas vão olhar e vão dizer de você. Você não tem que focar nisso, você tem que pensar no que ele pensa de você. Sabe o que ele pensa de você? Você é minha filha e eu te amo. Se preciso for, eu morreria de novo só por você. Me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não deu pra vocês entenderem muito, deu? Deu? Ah, então tá bom. Acho que era só eu aqui mesmo que não tava... Sim. Tá. Caso vocês não tiverem entendido, depois eu passo o vídeo pra vocês. Se vocês quiserem, pede pra mim lá no WhatsApp. Mas vocês viram, gente? Pra você ter uma base de ideia, essa daí, a última, ela é filha de pastor. Então você começa a ver que, cara, o mundo não tem nada a oferecer. Não tem nada a oferecer. Se vocês queriam saber como que era o mundo, é isso daí. É uma verdadeira ilusão. Por isso que hoje nós vamos orar. Pode se colocar de pé. Nós vamos orar. Nós vamos buscar a Deus. Vamos pedir forças a Deus. Vamos pedir ânimo a Deus. Vamos pedir para que Deus coloque em nós o temor. Para que Deus coloque em nós o amor por Jesus, a ponto de morrer por Ele de verdade. Se você puder, faz um esforço, vem até aqui à frente, por favor. Vamos orar. Vamos orar. Existem pessoas que precisam de Jesus, pessoas que necessitam, que nós vamos até elas. Vamos orar para que Deus nos dê forças. Com seus olhos fechados, você pode começar a falar com Deus. Você pode começar a dialogar com Deus. Nós acabamos de ver um vídeo onde, só pelo olhar das pessoas, você observava que elas precisavam de uma palavra. Mas precisa ter pessoas dispostas. Começa a falar com Deus.